Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e hoje é terça-feira, o segundo dia da semana. Espero que você tenha começado a semana bem, tenha começado gostando das aulas, dos conteúdos e que você também tenha começado aprendendo bastante, certo? Então, como eu já falei, hoje é terça-feira, não é mesmo? E a nossa primeira aula da terça-feira é de matemática, não é mesmo? Então hoje nós vamos para uma nova lição em matemática, certo? Então, que lição é esta? É a lição 23, ou então a 23ª lição, certo? E ela se encontra na página 249, certo? Então vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 249, certo? Página 249. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Então você já sabe o que deve fazer, que é pausar o vídeo e abrir o livro na página 249. Então, agora que você já está com o livro aberto, viu que nós vamos começar um novo assunto, saindo das operações com os números decimais. E vamos agora para medidas de massa, certo? Que não é diretamente a medida de massa que se deve colocar em um bolo, mas tem uma relação, certo, com o tanto de massa que se coloca em um bolo, certo? Mas não somente esse tipo. Então, vamos ver do que se trata? Leia junto comigo. Massa. Para medir a massa, ou seja, o peso de alimentos e corpos, utilizamos a unidade de medidas de massa, como quilograma, grama e miligrama e a tonelada. Então, para medirmos, certo, a massa de um corpo ou de um alimento, ou seja, quanto ele pesa, certo? Desde, por exemplo, pequenos alimentos como uma pequena fruta como uma uva, até um grande fruto como a jaca, certo? E do mesmo jeito para medir corpos, certo? Até mesmo corpos humanos. Por exemplo, que para medir o peso, certo? A massa de alguém, até de um bebê recém-nascido, até já um idoso, certo? Podendo ser ele magro ou gordo, ok? Então, utilizamos medidas de massa, certo? Para medir essa questão, para medir o peso, certo? Quanto pesa os corpos e os alimentos, certo? Então, mais que medidas nós utilizamos para medir a massa ou peso? Nós temos o quilograma, certo? Que você deve ser o mais conhecido porque muitas pessoas perguntam quantos quilos está pesando. Quando você vai ao médico, o médico pesa você na balança ou então nas farmácias. Então ali você está vendo quantos quilos você tem. Ou seja, o quanto de massa corporal você tem. Então ali é uma medida, certo? Uma medida de massa que está dizendo que você tem 57 quilos, suponhamos. Então, ali é uma medida de massa, certo? Dizendo o quanto você pesa, o quanto de massa você tem, certo? E depois, certo, nós temos a grama, que é menor que o quilograma, certo? Então, por exemplo, 500 gramas. Para dar 1 quilo, são necessárias 1000 gramas, certo? Então, é uma unidade menor, certo, do que o quilograma, certo? Então, nós temos a grama. Por exemplo, você pode pesar 40 quilos e 300 gramas. E para chegar em 400, Ave Maria, Deus me livre, já pensou uma criança com 400 quilos? Impossível, não, nem pensem nisso, certo? Então, para vocês chegarem a 48 quilos, certo? Então, teriam que completar as 1000 gramas, certo? Então, seria 700 gramas, ok? Então, depois do quilograma vem a grama. E depois da grama, certo, tem a miligrama, certo? Que ainda é uma unidade menor do que a grama, certo? Então, a gente vê geralmente as miligramas, certo? Em remédios. Por exemplo, 500 miligramas, certo? De pirona. Então, para se ter 1 grama, são necessários 1000 miligramas, certo? Então,
a grama ainda é menor do que, a miligrama é menor do que o grama, certo? Não é a grama, eu disse a grama, mas é errado, é o grama, certo? Porque a grama é o matinho, certo? Aquela plantazinha que nasce no jardim, certo? É o quilograma, o grama e o miligrama, certo? É sempre o no masculino, certo? E apenas uma unidade de medida, certo? Aqui de medir o corpo, o peso, que vai ser no feminino, que é a tonelada, certo? Então, uma tonelada são 1.000 quilos, certo? Então, para se ter uma tonelada, são necessários se ter 1.000 quilos, certo? Então, são objetos pesadíssimos que têm uma tonelada. Mas na hora que você escutar, por exemplo, uma pedra pesou uma tonelada, então você já vai saber que aquela pedra pesou 1.000 quilos, certo? Então, sempre que você escutar tonelada, vai ser sempre 1.000 quilos, 2 toneladas, 3.000 quilos, 4 toneladas, 4.000 quilos e assim sucessivamente. Então, nós temos o quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada, certo? E qual é a abreviação de quilograma? kg, certo? Para abreviar, então se usa kg. Eu peso, por exemplo, se você quiser, eu peso 35 quilos. Então você vai colocar 35 e depois kg. Então, quando ler, já vai saber que é 35 quilos. E gramas. Eu quero 500 gramas de mussarela, um queijo delicioso. Então, você vai colocar 500 e o G. Então, já vai saber que é 500 gramas, certo? E, por exemplo, se o médico for passar uma receita para você, vai passar, sei lá, amoxicilina, que é para a garganta inflamada, certo? Quando os médicos passam, nós não podemos tomar antibiótico sem o médico passar, certo? Que, por exemplo, para inflamações, só ele pode passar. Aí ele vai passar amoxicilina de 500 miligramas, então ele vai escrever 500 mg, certo? Então, quando se lê, então já se diz 500 miligramas. E a tonelada, então, é 1.000 e a sua abreviação, a sua sigla é 1T. Então, na hora que você vê, pesou 1T, então já vai ter ali uma tonelada, ou seja, 1.000 quilos, certo? Então, vamos dar continuidade. A unidade base para medir a massa é o quilograma, certo? Então, a unidade básica, certo, vai começar pelo quilo. Aí, pelo quilo se divide a grama e a miligrama, certo? E também que se soma para chegar até a tonelada, certo? Então, o quilo para chegar ao grama e o miligrama. E também soma para se chegar à tonelada, certo? Então, aqui nós temos um quadro com o que eu acabei de dizer. 1 quilograma, kg, é igual a 1.000 gramas, certo? Então, 1 quilo tem a abreviação 1 kg igual a 1.000 G. Então, aqui como se lê 1 quilo e 1.000 gramas, certo? Então, se você não achou, acompanhe por aqui, ok? Vamos lá. 1 grama, que é G, é igual a 1.000 miligramas. Então, como nós lemos aqui que tem o G igual a 1.000 mg, então nós lemos 1 grama, certo? Equivale a 1.000 miligramas, certo? E 1 tonelada, T, é igual a 1.000 quilogramas, ou seja, a 1.000 quilos, certo? Então, 1T se lê 1 tonelada igual a 1.000 quilos, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Se você ficou com dúvida, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar para retirar a dúvida, certo? E como atividade de matemática, eu quero que vocês façam o exercício da página 249 e os exercícios da página 250, certo? Então, quando terminar, você já sabe o que deve fazer. Tirar uma foto, certo? E me mandar no privado, certo? Então, qualquer dúvida me ligue, ok? Espero que você tenha gostado desta aula e que você tenha aprendido, certo? As unidades básicas de medida, certo? Que é o quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada. E a unidade básica qual é para medir as massas? Para medir a massa é o quilograma, certo? E que essa massa que nós falamos não é a massa de fazer bolo, e sim a massa
dos corpos, certo? O peso do quanto aquilo ou alguma coisa se pesa, certo? Então, às 9 horas você receberá um novo link para a segunda aula.